Sejam bem-vindos a mais um aulão semanal. Essa é a nossa aula de número 27 e hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente aqui. Eu vou passar para vocês alguns erros comuns da maioria dos exercícios, onde o pessoal mais erra, e vou tirar dúvidas de vocês também de exercícios, seja de membros superiores ou inferiores. Então, hoje vai ser uma aula bem diferenciada. Eu quero ver aonde vocês têm dúvidas, aonde vocês têm quais são os maiores desafios na hora de executar alguma técnica, seja de base, seja de estabilização, seja no movimento em si, e a gente vai passar por tudo isso. Então, principais erros dos exercícios. E com dúvidas no final. Então, vou passar os principais erros da maioria dos exercícios aqui, dos mais básicos, tá? Agachamento livre no banco. Então, o principal erro desse daqui, ó, esse daqui é o agachamento sumô, tá? Qual que é a diferença do agachamento sumô para o agachamento livre normal? O sumô, ele é um pouco mais aberto do que a linha do quadril, não tanto assim, e os pés são girados para fora, mais para fora. Por quê? Porque o objetivo é trabalhar e fazer com que o joelho vá para fora. Então, a ideia do sumô é fazer uma abertura maior do que um agachamento normal, que seria tipo aqui mais ou menos, ó, na linha do quadril. Aqui. E a ideia é fazer com ele mais aberto e com o joelho acompanhando o pé. Logo, o joelho ele também vai mais para fora. A ideia é que eu consiga focar um trabalho maior aqui no meu glúteo. Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma abdução, uma rotação externa aqui do meu joelho. Então, por eu estar fazendo essa rotação externa aqui maior no quadril, tá? No quadril, eu acabo utilizando mais glúteo médio. Então, uma possibilidade para que as pessoas percebam como é essa movimentação é fazer isso daqui educativo, então colocando um elástico aqui logo acima da região do joelho. Por quê? O elástico vai jogar a força para dentro. Isso faz com que você se obrigue a fazer força para fora. Então essa é a ideia de utilizar o elástico, da pessoa aprender a forçar o joelho a alinhar com o pé. Esse é um erro. É um dos erros mais comuns de qualquer agachamento, seja sumô, seja o agachamento tradicional. Então, ó, joelho caindo é o erro principal de todos os agachamentos, seja um sumô, seja o tradicional. O outro erro muito comum é o posicionamento do tronco, tá? Então, ele vai virar de lado agora. Opa, agora não. Não vai virar de lado? Vai. Eita! Outro erro muito comum é o tronco. O que acontece? Quando a gente está fazendo no banco, por que a gente faz utilizando o banco? Primeiro, porque a maioria das pessoas tem medo de cair. Então, pelo medo de cair, o que ela faz? Inclina o tronco. O tronco vai lá para frente. Por que o tronco inclina? Vocês viram isso na aula passada. Porque o joelho não está indo para frente, que o joelho faz isso aqui e não vai. Então, para frente. O tronco inclina. Quando você faz sentando no banco, a amplitude ela é bem menor, porque se eu fosse fazer um agachamento sem o banco, eu ia descer mais, certo? Mais do que o posicionamento do banco aqui. Então, a minha amplitude seria maior. Mas para a pessoa se sentir confortável e ela entender que um agachamento nada mais é do que um sentar no banco, então a pessoa... Eu gosto de utilizar esse educativo. Uma outra maneira da pessoa se sentir mais confortável ainda é possivelmente usar um TRX aqui nas mãos, que é como se fosse um elástico, não é um elástico, para a pessoa ficar mais confortável ainda para sentar. Só que o problema de você usar o TRX é que ele não vai estar te puxando para frente. Só que a maioria das pessoas acaba utilizando muita força na mão, nos braços, o que não é a ideia, para se inclinar para frente. E fazer a força no braço e não na perna. Então eu utilizo o TRX principalmente com quem eu vejo que há necessidade. Por exemplo, a minha avó de 77 anos, eu utilizo. A minha outra avó que está treinando comigo com 70 anos,
ela já tem ela já treinou comigo e tudo mais, e ela já não precisa, tá? Por que colocar o braço aqui na frente, nesse agachamento aqui, nesse educativo? Porque você acaba gerando um posicionamento que fica mais confortável para o seu equilíbrio. Porque se você coloca o braço assim, não que seja errado, você acaba, por conta do braço assim, ou do braço somente assim, você acaba fazendo uma estabilização maior aqui na região escapular. Eu gosto de utilizar isso, por exemplo, com quem já está um passo à frente. Por exemplo, a minha avó, 70, ela já está utilizando um halterzinho de 1 kg, mas não para pesar, pura e simplesmente para ela aprender a fechar as costas, né? Que ela não tinha essa consciência corporal. Então ela segura o pezinho aqui, como se fosse um agachamento frontal, e aprende a fechar as costas. Porque ela já tem um equilíbrio maior. Colocar o braço aqui acaba fazendo com que a pessoa desça mais reto. O que muita gente faz aqui na hora de subir? Inclina. Por conta disso. Um outro posicionamento que é muito errado, muita gente faz na hora de agachar, é pura e simplesmente ela vai entender que para sentar ela só tem que ir com o quadril para trás. Só que o joelho ele vai para frente. É claro que bem menos do que quando você está sem o banco. Porém, é um começo. Por que eu vou passar o agachamento frontal com halteres? Porque eu acabei de falar do agachamento normal. E agora é a variação que eu estou utilizando, por exemplo, com a minha avó. Para quê? O cotovelo se mantém na linha do ombro. E aí, por exemplo, é um problema. Por exemplo, a pessoa vai fazer o agachamento frontal com a barra, por exemplo. E ela não tem a mobilidade de punho suficiente. Então, não é interessante que a pessoa fique com o cotovelo lá abaixo e fique com a barra aqui. Um posicionamento mais confortável seria colocar a barra aqui em cima. Só que acaba, né, dificultando para os ombros. Então, uma maneira é fazer com o halter. O agachamento frontal com o halter. Que é a variação que eu estou utilizando com a minha avó, só que ela não faz com esse peso, ela faz com 1 kg. Posicionamento é o mesmo do agachamento normal, só que por que o seu tronco ele acaba ficando mais retinho nessa variação do que se fosse no back squat, que é o agachamento com a barra ou com o halter ou o que for nas costas. Por conta do peso estar te puxando para frente, o seu tronco já naturalmente, para manter esse posicionamento de equilíbrio, o que ele faz? Ele já contrai para trás. Então, você colocar minimamente o halter aqui na frente, seja no afundo, seja em qualquer exercício, ele te puxa para frente, obrigando o seu corpo a ficar mais retinho. Então, quando você vai ver, por exemplo, a execução de um front squat, né, o agachamento frontal, ou back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, você vai perceber que o back squat, o tronco ele inclina bem mais para frente, naturalmente, não que esteja errado, o errado é você inclinar demais, do que esse daqui. Porque esse já te puxa para frente, ele já te obriga a manter esse posicionamento. E ele te permite, por conta desse posicionamento aqui, colocar as suas escápulas em neutro, fazer essa retração de escápulas mais fácil. Percebe que ele é muito mais retinho. Lucas, poderia descer até lá embaixo? Pode, eu estou descendo até a paralela somente. Mas poderia descer caso eu não faça o giro de quadril aqui, que eu não entre com o meu glúteo para dentro. Entre com o glúteo para dentro. Falo isso mesmo. A variação do agachamento frontal é essa. Ao invés de você colocar a barra e ficar com um posicionamento desconfortável para punho, para quem não tem uma boa mobilidade de punho, que é a maioria das pessoas que não fazem treinamento de mobilidade para punho, você coloca a barra aqui em cima do seu ombro e segura ela por cima. Isso vai permitir com que você faça o agachamento frontal também. Lucas, qual que é a vantagem de fazer com a barra e fazer com o halter? Bom, a barra ela te gera um certo desequilíbrio maior, então você vai acabar utilizando as musculaturas estabilizadoras bem mais do que se fosse com o halter. Porém, aqui com a barra, se você já sabe fazer bem, você consegue colocar muito mais carga
do que com halter, porque os halteres, na maioria das academias, chegam no máximo em 40 quilos, algumas academias têm de 50. Na barra, se você coloca 10 quilos mais 10 quilos, mais o peso da barra, que normalmente é 15 ou 20 quilos, vamos supor uma barra olímpica de 20. Só de você colocar 20 mais 10 de cada lado, você já tem 40 quilos aí. Então, obviamente, você vai ter uma instabilidade um pouquinho maior, exigindo um pouco mais das musculaturas estabilizadoras, em comparação ao halter. Porém, a execução é a mesma, exatamente igual. E os erros mais comuns também. Lucas, mas qual que é a diferença de fazer aquele agachamento frontal e fazer esse agachamento aqui? Bom, esse daqui, em comparação ao outro, esse é o agachamento sumô, que são os pés mais abertos e girados para fora. Ok. Se fosse o tradicional, porém, com o peso aqui embaixo em comparação aqui em cima, o que muda? Quando eu estou com o halter aqui, ó, que eu estou segurando aqui, isso ajuda a manter a estabilização aqui nessa região, certo? Por quê? Porque o peso já está aqui, é só você fechar as costas. Acabou. E quando o seu halter está aqui embaixo, ele vai exigir uma maior estabilização. Então ele vai puxar você não somente para frente, mas para baixo também. O que acontece? Vai exigir mais dessa região aqui para estabilizar. Então pode ser uma variação interessante para quem já tem um controle maior. E também é muito mais difícil você pegar uma quantidade muito grande de peso e tirar do chão e colocar aqui do que você fazer com o halter lá embaixo. Então, essa variação, se a pessoa sabe estabilizar, e ela consegue estabilizar muito bem a região das escápulas aqui, ela já consegue fazer como uma, não necessária progressão, mas com muito mais carga do que se você fosse colocar aqui. É claro que quem já domina ambos são variações, tá? Mas eu particularmente começaria aqui, para a pessoa aprender a fechar, e depois, se a pessoa já estou vendo que ela tem uma boa consciência corporal, passa para o peso aqui. Vamos ver a execução? Lembrando que aqui essa é a versão sumô, tá? Ah, por que a utilização do step? Preciso usar o step? Não. O que acontece é que quando você usa o step, você tem uma amplitude maior, você consegue descer mais sem bater o peso no chão, sem bater ele aqui. Então, para pessoas ou que estão aprendendo o movimento ou que ainda estão no começo, precisa do step? Não. Por quê? Porque acaba ficando um pouco desconfortável para a pessoa. Eu já vi várias pessoas fazendo com step, mas a amplitude do movimento dela nem exigiria que ela precisasse do step. Então, é muito mais válido ela fazer diretamente no chão. Até porque esses pesos, conforme eles vão aumentando, o peso em si, ele vai ficando muito, muito mais pesado. Então, por ele ficar muito mais pesado, ele tem uma grossura maior no próprio halter. Então, por conta disso, acaba se utilizando o step, né? Os menorzinhos aqui, ó, esses aqui, nem precisariam usar o step. Ó, percebem que eu fiz retração de escápula. Primeiro posicionamento, nem levantei. Então, o que as pessoas têm muita dificuldade, isso em todo exercício, é fazer o primeiro movimento, a retirada, a estabilização antes de começar o movimento. Se você não alinha, se você não estabiliza, já era. Seu exercício começa errado e ele é feito errado o tempo inteiro, porque você dificilmente vai lembrar de estabilizar no meio. Ou esqueci de estabilizar aqui. Não, bem raro isso acontecer. Então, estabiliza, fecha as costas e mantém. Ó. Quadril vai para trás e joelho vai na diagonal, certo? Ele vai para frente sim, só que alinhado ao pé. Quer ver que ele vai aqui, ó, alinhado ao pé. Esse é o agachamento sumô. Na cadeira extensora, o erro mais comum da cadeira extensora é a pessoa não terminar o movimento, ela colocar muita carga e não terminar o movimento, ou ela soltar na hora da descida. Soltar de uma vez. Ela faz forte, só que ela solta. A gente sempre tem que pensar, tanto na extensora quanto qualquer exercício,
tanto na subida quanto na descida. Então, a gente sempre vai pensar na ação, no caso aqui, concêntrica, que é o momento que a gente está fazendo a força, não que você não vai fazer a força aqui na descida, vai sim, e na excêntrica. Vamos falar de maneira simples. O que é uma contração concêntrica? Uma ação concêntrica. Uma ação concêntrica é quando eu estou aproximando minhas fibras musculares aqui. Então, as minhas fibras do quadríceps aqui, elas estão se aproximando para fazer essa contração da musculatura. A ação excêntrica é o momento que elas estão se alongando. Ainda é uma ação muscular, é um momento de contração também, porque eu não estou soltando, somente alongando, mas eu estou fazendo uma contração, mas essa contração ela está alongando as minhas fibras musculares. O que muita gente, não só em extensora, mas vários exercícios, ela não faz, é essa parte ela faz bonitinho, mas aqui ó, ela esquece. Ela esquece da ação excêntrica e solta o movimento. A gente vê isso muito em rosca bíceps, rosca direta, rosca alternada. A pessoa sobe o peso e solta ela lá embaixo. Depois eu mostro para vocês também. Então, vai estender o joelho. Como eu disse também na aula passada, salvo casos que a pessoa vai fazer em amplitudes pré-determinadas aqui. Um erro muito comum também aqui é a falta de estabilização no abdômen. A pessoa, por achar que ela está sentada, ela acha que ela não tem que contrair o abdômen. Sim, precisa sim, porque com uma estabilização adequada, com a escápula retraída, com o abdômen contraído, a sua estabilização na região superior é muito maior para que a inferior, que o seu joelho trabalhe, gerando muito mais força. Então, mantendo aqui estável, você consegue fazer muito mais força no seu joelho para levantar uma maior carga e, claro, da maneira correta. Cadeira flexora bilateral, né? Dá para fazer unilateral também, legal. Outro principal erro é esse daqui, não colocar o joelho na linha do posicionamento da máquina. Assim como a extensora, deve ficar alinhado. Então, você vai regular no banco aqui atrás para que isso aconteça. Então, a regulagem da máquina é muito importante. O outro ponto que acontece demais é a pessoa colocar esse suporte aqui, esse suporte inferior, aqui quase, ó. A pessoa coloca ele aproximadamente aqui, acima da linha do tornozelo, que está aqui, ó. E a hora que ela desce, que ela faz esse movimento aqui, o suporte vem parar quase na panturrilha. O que também está errado. A gente vai manter ele no tornozelo para que se mantenha ok, né? Vai sempre segurar, né, aqui. Não, Lucas, precisa necessariamente segurar no suporte? Bom, se você quiser segurar do lado, algumas máquinas têm esse posicionamento de segurar ao lado da máquina. Não é errado. Então, se você quiser segurar do lado, onde você se sente mais confortável. Porém, o erro mais comum da flexora, eu não tenho um vídeo de lado dessa daqui, porque não dá para filmar de lado, porque a extensora está exatamente do lado, mas é a curvatura da coluna lombar e o movimento do quadril. Então, o que a pessoa faz? Ela soca peso e ela faz o movimento do quadril aqui e a coluna dela fica dançando para lá, para cá, para lá, para cá. Então, joelhos alinhados, vou travar muito bem a máquina. Às vezes acaba sendo necessário, por conta do espaçamento aqui dos posicionamentos aqui, pode ser necessário que a pessoa coloque um colchonete para se apoiar no joelho, porque algumas máquinas o acolchoado dela não está tão legal, ela aperta a perna, então pode ser necessário, você pega um colchonete, dobra ele em 4 e coloca entre a coxa e a máquina. Isso vai travar muito bem, para que a sua coxa não fique dançando para cima e para baixo. Por quê? Aqui não mexe. O posicionamento é aqui, ó. O posicionamento não. O movimento é daqui para baixo. É no joelho o movimento. Então, aqui, essa parte, a sua coxa como um todo, ela tem que ficar inteira parada, né? Me ajeitei, percebe, aqui eu não movimento.
Uma outra variação que a gente falou na mesa flexora na semana passada, que pode ser feita aqui, é também inclinar, o pé está aqui, ó. Opa, aqui joelho, aqui o pé. Se eu quisesse joelho e pé para frente, fazer isso aqui com o meu pé, ó, eu poderia? Poderia. Por quê? Isso faz com que a minha panturrilha aqui, né, principalmente os gastrocnêmios, que a gente falou isso na aula passada, eles encurtem e isso vai trabalhar mais, vai focar mais em posteriores de coxa, nos isquiotibiais. Porém, não é errado fazer com o pé para cima, é o mais comum, é a maneira mais comum, mais feita, porque a maioria das pessoas não tem força suficiente para fazer com o posicionamento dos pés para baixo e ainda manter quadril e tudo mais, acaba ficando mais difícil para eles. Então, esse posicionamento de pés para cima é o mais comum, tá? Aí, ó. Eu mostro aqui no exemplo para vocês também. Por que colocar o step na frente? Por que não colocar o step atrás? Por que não colocar o banco atrás? Porque se eu coloco o banco atrás, ou pura e simplesmente o step atrás, eu acabo transformando esse exercício em outro, que é o agachamento búlgaro, que eu não vou mostrar hoje ainda, porque eu ainda não filmei ele. Mas o agachamento búlgaro, ele tem uma ótima ativação de glúteos, tá? E esse daqui tem também, por quê? Qual que é a ideia de colocar um step aqui? Ou se eu fosse colocar um step fazendo com halteres, qual que é a ideia? A ideia é aumentar a amplitude. Para quê? A amplitude do movimento, tanto do meu quadril quanto do meu joelho, vão aumentar. Eu vou conseguir descer mais. Então, essa perna aqui, ela vai descer mais, fazendo uma contração maior em quem? Em quadríceps. Sim, a perna de trás trabalha quadríceps. Por quê? Porque ela está fazendo uma extensão de joelhos. E também eu vou ter uma amplitude maior, tanto para o meu glúteo, porque eu estou fazendo uma flexão maior de quadril, eu estou descendo mais aqui, quanto eu vou ter também uma flexão maior de joelhos. Então, eu vou ter toda uma movimentação aqui maior por conta disso. Inclusive, tem pessoas que fazem com o step na frente e o step atrás. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eu já passo isso para alunos muito mais avançados, com uma consciência muito boa aqui e que tem uma familiaridade com a máquina muito grande. Porque algumas pessoas não têm um pouco de dificuldade de fazer no Smith. Isso é normal, tá? Por quê? Porque tem Smith que é reto e tem Smith que é inclinado. E às vezes acaba ficando um pouco difícil o posicionamento, né, quando o Smith é de determinada maneira. Então, a gente tem sempre que olhar qual é o Smith que vocês estão fazendo. E por que o Smith, a maioria deles agora, tipo de algumas marcas, ela já tem vindo inclinado e não reto como esse. Opa, reto, eu fiz bem reto, né? Não reto como esse. Por conta do agachamento. E por conta que o nosso tronco, ele já inclina um pouco. Então, eu vou mostrar o agachamento no Smith depois desse também, que é um erro muito comum. O que acontece? A barra ser reta aqui, quando a gente está fazendo o agachamento, o nosso tronco ligeiramente já vai para frente. É normal, é natural dele, por conta do próprio posicionamento. Por conta da barra ser reta, muita gente acha que tem que fazer o agachamento aqui, retinho. E não é, ele acaba indo para frente. Então, essas máquinas com ele inclinado acabam se tornando mais confortáveis para a nossa coluna vertebral, tá? O que muitas academias fazem de errado? O buraco, a abertura do negócio é aqui, ó. Aqui é a abertura da máquina, esse espaço aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma abertura aqui. E aqui, ó, a máquina é fechada. O que muita gente faz? Né? Quando é essa máquina aqui, tanto faz. Por quê? Porque ela é reta. Particularmente, esse jeito que está posicionado é o jeito correto. Só que muitas academias, às vezes, posiciona de frente para o espelho
ele é o contrário. Então, ele coloca essa parte aqui, a parte fechada, e a parte aberta para frente, para que a pessoa venha aqui e se encaixe aqui exatamente de frente para o espelho. Só que aí, se a barra não é reta, ela é inclinada, a barra vai ficar assim. E quando a pessoa agachar, para onde que vai o tronco dela? Para trás? Não, para frente. Então, é contra o movimento. Aí a pessoa, para fazer certo, ela tem que fazer contra a máquina. Por exemplo, a academia que a Fer treina, ela é assim. Eu já falei para ela, falei, Fer, avisa os donos da academia que está ao contrário. Não falo mal, inclusive vou treinar lá. Porém, eu já falei pra ela, eu falei, a academia que você treina aí, ó, o Smith tá ao contrário, eu já falei, já. E tá tudo bem. Se o profissional sabe disso, não vai causar nenhum problema. Talvez um desconforto, principalmente para mulheres, que não vai querer agachar de costas pro espelho. Né? Então, pode gerar sim um certo desconforto. Fala, mas vou agachar de costas pro espelho? Sim, porque é o jeito correto da máquina ali, tá? Então, vamos ver o posicionamento desse daqui. Os erros mais comuns. Um erro muito comum, tanto no agachamento quanto no afundo, as pessoas acreditam, não sei de onde. Eu falo porque eu também acreditava muito no começo, antes de fazer educação física e tudo mais, que joelho não podia passar da ponta do pé. Porque a gente acreditava que quando o joelho passava da ponta do pé, gerava uma tensão muito grande no joelho e tudo mais. Hoje em dia, já com estudos científicos comprovando que sim, aumenta um pouquinho, só que vai aumentar um pouquinho das forças aqui, sim. Mas quanto? Em comparação a ficar reto, não tanto. Mas se o joelho não vai para frente e o tronco se inclina demais, a força na região do quadril e, consequentemente, na região da coluna, ela é muito maior. Para pessoas, por exemplo, que têm problemas no joelho, a gente, é óbvio, tem que pensar em alternativas aí para treinos dela. Agora eu não vou falar de cada condropatia nem nada, mas não tem problema passar o joelho. Inclusive, deve ser passado. Por quê? O afundo, a gente deve entender o afundo como um agachamento. O afundo é um agachamento. É que ficaria muito grande, agachamento, afundo, unilateral. Então, o afundo ele é um agachamento. Então, vamos lá. Um erro muito comum. Joelho para frente. Percebe, ó, meu tronco está para frente, meu punho aqui está errado também, meu joelho não está passando da ponta do pé e o meu joelho está para frente do meu quadril. Esse é um erro que acontece. Outro erro. Ah, mas eu tenho que fazer o posicionamento do meu quadril indo para trás. E aí a pessoa joga o quadril para trás. O quadril vai para trás, o joelho vai para frente. Tá tudo errado aqui. Legal. Percebem? Aqui ele está um pouquinho mais alinhado, mas mesmo assim, pelo fato daqui não ir para frente, acaba gerando um desconforto em todo o posicionamento. Além do que o meu pé aqui, ele está muito para frente. Então eu teria que ir com o pé um pouquinho mais para trás. Opa! Aqui já está, mesmo com o pé onde ele está, eu já ajustei. O que aconteceu? Meu quadril foi para frente, meu joelho agora está alinhado ao quadril. Ó. Meu punho ainda está errado, porque eu ainda estou olhando para fazer esse movimento errado ainda. Só que ó, o meu joelho já foi para frente. Você vê só com o meu joelho indo para frente aqui, e obviamente meu tornozelo junto também, eu acabo já ajustando o exercício. Obviamente também a minha cabeça tem que estar olhando para frente. Eu estava olhando para cá, que é um espelho, exatamente para fazer o movimento errado, para que vocês pudessem ver essa diferença do movimento certo depois. Certo? Agora vamos fazer o movimento certo. Mão, cotovelo alinhado. Muita gente faz isso aqui, ó, em agachamento ou afundo. A pessoa põe o cotovelo, ao invés de colocar ele alinhado ao tronco,
A pessoa gira, faz uma rotação interna de ombro e o cotovelo dela vem aqui. Ó. Então, o tronco dela está aqui e o cotovelo dela está aqui. Está errado. Porque você acaba gerando um desconforto para a articulação do seu ombro. Legal. Joelho apontado na linha, aqui, ó, e o meu joelho lá da frente, indo para frente. E olha o movimento. Percebem? A amplitude bem maior que eu tenho aqui para descer e a amplitude bem maior que eu tenho para descer tanto no quadril quanto aqui no joelho. Se isso daqui fosse um agachamento, eu estaria quebrando minha paralela aqui, ó. Meu quadril já está para baixo. Ou seja, ele acaba sendo um agachamento bem avançado nesse sentido, né? Porque você tem que ter um controle, uma consciência corporal maior para fazer ele do que um agachamento. Só que aqui eu não estou fazendo retroversão pélvica, minha pelve está ok. Eu estou descendo nesse quadril aqui mais do que normalmente eu desceria num agachamento, às vezes até paralela, sem retroverter a pelve. Estou trabalhando muito bem o glúteo desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo. Estou trabalhando também o meu quadríceps aqui desse lado também. E estou trabalhando o meu quadríceps aqui também, porque eu vou fazer esse movimento para cá e para cá, com o meu pé de trás, com a minha perna de trás, forçando também o meu quadríceps ali atrás. Então, ele é um agachamento bem forte, né? Vamos pensar em posteriores de coxa. Ele é um exercício junto com o agachamento que ativa muito posteriores de coxa? Não. O foco dele não está em posteriores de coxa. Então, falar que agachamento, que afundo são exercícios completos, não são. Eles ativam um pouco posteriores de coxa. Então, é necessário, sim, fazer exercício de posteriores de coxa. Senão, a pessoa fica com o quadríceps gigantesco e o posterior de coxa fica retinho. Além do que, você causa uma diferença de forças aí que podem gerar, possivelmente, e provavelmente vão, dores na articulação do joelho depois. Depois desse agachamento aqui no Smith, a gente vai já para os de membros superiores, os erros mais comuns. Esse é o erro mais comum no agachamento Smith. Pé à frente da linha da barra. Aonde que eu vou colocar o meu calcanhar? Na linha da barra. Porque muita gente acha que ao colocar o pé aqui, você vai descer com a coluna aqui, e a sua coluna, por estar reta, sua coluna, vocês já viram que a coluna ela não é reta, ela tem curvaturas, certo? Por a coluna estar reta, ela vai causar uma menor tensão por ela estar reta, aqui, ok? E isso vai causar uma menor tensão no joelho. Não. O que acontece? Pelo pé, ele está muito à frente, você pega a linha da barra aqui, ó, e você pega a linha do joelho. É essa distância aqui, certo? Então, vamos deixar aqui. Depois, eu vou colocar em verdinho, quando ele é feito normalmente. Olha até onde vai meu joelho. Vou até tirar essa daqui. Ó. Tá aqui a linha da barra. Cadê? Aqui a linha da barra. Não. Aqui é a linha de onde ela está descendo, aqui é realmente a linha da barra. E aqui é onde está meu joelho e meu pé. Tá, essa distância aqui, ó. Percebem que meu quadril aqui já está retrovertendo, tá? Isso gera uma descompensação na coluna, posicionamento totalmente desconfortável para a sua coluna, e um posicionamento totalmente desconfortável para o seu joelho também, por conta principalmente do distanciamento aqui. Porque o braço de resistência, ou seja, a força que acontece aqui é muito maior. Vamos ver agora o posicionamento correto. Se eu fosse fazer aqui, ó. Eu nem mexi. Onde está o posicionamento do meu calcanhar em relação à barra? Alinhado. E eu nem tirei do desenho aqui, ó. Vamos ver a distância de onde vai descer o meu joelho no posicionamento correto.
Aqui ainda está errado, tá? O meu quadril está indo muito para trás. Só deixar em verdinho. Um outro movimento muito errado, que é o que eu fiz aqui. A pessoa vai com o quadril para trás, mas esquece que o joelho tem que ir para frente. Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Acho que eu vou mostrar de novo. Um outro posicionamento errado. A pessoa quer manter a coluna reta. Você vê que ela faz isso aqui com a coluna, ela curva a coluna dela e ela vai com o joelho totalmente lá para frente. Posicionamento totalmente errado também. Ó, percebe? Agora vamos fazer o movimento correto. Opa, esse ainda foi errado. Eu já vi isso acontecer não só no agachamento Smith, mas em agachamento normal. A pessoa, eu brinco, né? Eu falo, você está dando sarrada, para de dar sarrada no final do exercício. Que é o quê? A pessoa, olha pro final desse movimento. Opa, eu não consegui parar ele, peraí. Aqui, ó. Olha esse final do movimento. A pessoa quer fazer esse movimento aqui, ó. Fechando o glúteo. Mas olha o posicionamento que eu fico aqui, ó. Isso é certo? Não. E muita gente, não só aqui, mas no agachamento normal, faz isso também. A pessoa, ao tentar estender totalmente o joelho, ela dá essa fechada no glúteo, só que ela inclina totalmente a coluna dela. A coluna dela faz isso aqui, ó, inteira. E aí o quadril vem para frente e ela dá essa sarrada no final, ela dá essa encaixada no final. Precisa? Não. Então, por isso, na maioria dos alunos, o que eu falo? Você vai subir até quase estender o seu joelho, sem estender o joelho. A hora que estiver quase estendendo, você desce de novo. É errado estender o joelho no agachamento? Não. Se você se manter reto, se você contrair o glúteo, mas sem fazer esse posicionamento aqui, não é errado. Porém, a gente tem que pensar também se o objetivo de fazer o agachamento estendendo o joelho aqui, no final, sem fazer isso, é claro, se o objetivo é eu poder descansar tipo 2 segundos para poder fazer mais uma repetição, e aí até aí tudo bem, ou se pura e simplesmente a pessoa não sabe por que ela está fazendo isso. Quando a ideia de fazer o exercício é manter o tempo sob tensão, o tempo que você está fazendo a contração muscular ali sem nenhum descanso, então o que eu faço? Sem estender o joelho. Você vai fazer, está quase estendendo, desceu. Está quase estendendo, desceu. Está quase estendendo, desceu. Nenhum dos dois jeitos é errado, tá? Mas esse daqui é. Agora vamos ver o certo. Ó, tô lá embaixo. Certo? Olha onde está meu joelho. Olha onde está a barra. Olha a distância. Lucas, mas essa distância aqui pode gerar problemas? Pode. Pode. Essa distânciazinha aqui, ó, pode gerar problemas para a sua articulação do joelho. Eu já passei isso na outra aula, mas o erro mais comum desse daqui, por isso eu vou passar rápido. O erro mais comum desse daqui é a pessoa sentar muito lá para frente. Então, a pessoa sentando muito para frente, ela acaba, ao sentar muito para frente, ela acaba inclinando o tronco demais. E ao inclinar o tronco demais, você acaba não fazendo uma... Percebe a movimentação, ó. Eu vou ficar retinho, depois vocês vão ver. Isso é uma puxada. Eu estou puxando para baixo. Certo? Quando a pessoa vai para frente, aqui, ó, que não está errado, eu já vou explicar um motivo do porquê ela poderia fazer isso. Ela faz aqui, inclina, e ela vai puxar aqui, ó. Que movimento que é esse? Aqui eu estou puxando para baixo. Aqui eu estou puxando
né, na diagonal e tudo mais, mas o meu tronco, se a gente for ver, eu estou puxando na linha aqui. É uma remada isso daqui, não é uma puxada mais. Por que isso daqui poderia ser feito? Vamos supor que, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter uma boa consciência corporal para fazer isso, porque ela precisa ter uma ótima estabilização na região de tronco dela, tá? Mas uma possibilidade dela fazer isso daqui é, por exemplo, uma academia de prédio. Por quê? A academia de prédio normalmente não tem um crossover ou não tem uma máquina de remada. Ou quando tem, as máquinas às vezes de remada, elas não são tão... a biomecânica delas não é tão confortável. Então, é uma possibilidade para que a pessoa faça uma remada com cabo, ela fazer na própria máquina de puxada, é claro, caso o peso não bata lá em cima, fazer nesse posicionamento, ela vai fazer uma remada na própria máquina. Então, é sim uma possibilidade, não é errado, caso ela faça a movimentação correta, com a estabilização correta. Porém, a musculatura, a estabilização e o exercício não são o foco que é trabalhar puxada aqui. E além desse erro, um erro muito comum, mas isso é um erro porque quase ninguém explica para as pessoas que isso deve ser feito, é o erro da retração das escápulas. A maioria das pessoas pura e simplesmente puxa para baixo. Esquece de fechar as costas primeiro, aqui no meio das costas, para fazer esse posicionamento aqui. Esquece de fechar as costas, estabilizar para que possa fazer um movimento bom. Então, olha. Estou subindo, estou alongando lá em cima. Fechei, aí eu desci. E o outro erro mais comum é o cotovelo para trás. A pessoa desce e por ela ter ouvido falar que quanto mais você desce, quanto mais amplitude você tem em um exercício, melhor é. Não é assim. Quanto mais amplitude você tem dentro da técnica e do movimento correto, melhor é. Ok, mas quanto mais você desce fazendo um movimento errado, que no caso seria esse giro do ombro para frente e o cotovelo indo para trás, isso é errado. Porque você coloca o posicionamento do seu ombro em uma posição de desconforto. Então, isso também é errado. Esse é o erro mais comum aqui na puxada também. São esses três. Ir muito mais para frente, esquecer de fechar as costas. Isso a maioria das pessoas esquecem em todos os exercícios. O fechar as costas, vocês veem que eu encho o saco de vocês em todos os exercícios. Porque é algo que, se você treina por muito tempo, você tem os vícios de treinos. Faz 10 anos que você treinou, faz 10 anos que nunca ninguém te falou que você tem que estabilizar primeiro. Você já entra no exercício e já começa a fazer. Às vezes, você nem regula a máquina. O que acontece muito, já vi muitas vezes a pessoa fazer, tipo, você regulou a máquina? Ela falou, mas não, precisa regular? Sim, precisa. Eu começo aqui o exercício antes de começar o exercício. Quando você está fazendo com o halter, e o halter é normalmente para fazer supino reto, supino inclinado, quem já treina já há mais tempo vai pegar bastante peso, seja homem, seja mulher, a pessoa às vezes tem dificuldade de pegar o peso para trazer ele para o posicionamento para fazer. Então, às vezes precisa de uma outra pessoa e tudo mais. Uma dica é possivelmente fazer isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou levantar meu joelho, dar um impulso com o meu joelho para que o meu halter fique já no posicionamento. Então, ó. Deixa eu voltar aqui que ele deu uma travadinha. Eu dou uma jogada, ó, nele. Nesse caso, com esse halter aqui, eu nem precisaria fazer isso. Porém, eu mostrei aqui para vocês, para que vocês pudessem ver. Percebe também que, quando eu estou fazendo com o halter, o movimento ele é muito mais livre.
Então, ele acaba sendo um pouco mais difícil de fazer, entre aspas. Difícil por quê? Porque você tem uma liberdade de movimento muito maior. Então, a sua estabilização tem que ser muito, muito boa. Ela vai fazer o supino reto, com o cotovelo reto. Meu cotovelo está reto? Não, ele está abaixo da linha do meu ombro. Como eu já tinha falado isso na barra. Mas quando a gente faz com o halter, acaba ficando um pouco mais difícil, porque é muito fácil a gente deixar ele aqui. A gente tem que abaixar um pouquinho ele. Outro ponto. Posicionamento aqui, ó, formato de triângulo. Para uma maior estabilização. Então, vamos descer. Precisa fechar? Isso é um erro muito comum. A pessoa faz o movimento, que é só para cima e para baixo, se a gente for pensar. Eu estou simplificando bastante, tá? E a pessoa, obviamente, sim, o peitoral ele faz sim esse fechamento. Só que quando a gente pensa no que está atuando contra o movimento, que é a gravidade para baixo, quando a gente está fazendo exercício de supino, exercício de bíceps e tudo mais com halteres, com pezinho, com barra, o que acontece? A gravidade está atuando para baixo. A hora que você fecha esse pouquinho a mais aqui, o seu peitoral ele não está contraindo mais por causa disso. Então, você vai pura e simplesmente deixar ele reto e, sem parar em cima, você vai descer de novo. Então, não precisa fechar aqui, porque senão você entra em ponto de descanso. É um ponto relativo de descanso. E se eu estivesse fazendo esse mesmo exercício, mas com cabo? Se eu tivesse com 2 cabos ali, no crossover, por exemplo, fazendo com os cabos e empurrando para cima, fazendo esse exato exercício no cabo. Aí sim, eu poderia fechar mais. Por quê? Porque o cabo está me puxando contra. Com o halter, não. Aqui na minha perna está um pouquinho para frente. Né? Se eu ficasse 90 graus aqui, ia ficar melhor ainda. Tá errado? Não. Eu tô confortável e eu tô estável. Então, tá tudo bem. E aí eu vou fazer um movimento para baixo e para cima. Aqui. Percebendo que aqui está a linha do meu ombro e aqui está a linha do meu cotovelo. Percebe? Um outro erro muito comum aqui no supino é subir demais a região das escápulas. A região das suas costas fica inteira encostada no banco. Erro muito comum na rosca Scott. Eu não gosto de utilizar esse exercício como exercício principal de bíceps. Eu uso ele como auxiliar. Por quê? Primeiro que vocês estão vendo que aqui meu posicionamento está todo errado, tá? Minha coluna está para frente, tal, eu vou ajustar tudo isso. Por que eu não gosto de utilizar tanto ele como exercício principal de bíceps, mas como auxiliar em alguns processos, alguns momentos do treino? Porque o meu bíceps ele ajuda no movimento de flexão de ombro, esse movimento de subida de ombro. E aí o que eu faço? Quando eu já coloco ele em flexão de ombro aqui, olha, mais para cima, aqui, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou encurtando ele. Lembra que quando eu falei que quando a gente encurta um músculo, para ele começar a fazer o exercício, ele acaba gerando menos força? Ele acaba ativando menos? Então, se eu fosse pegar um exercício aqui, esse daqui e o em pé, por exemplo, primeiro, a amplitude seria muito maior em pé. Segundo, o meu bíceps ele ia estar muito mais alongado, porque ele ia estar alinhado ao meu tronco. Certo? Ao estar alinhado com o tronco, o meu bíceps ele está mais alongado, conseguindo ativar mais. Esse posicionamento pode ser interessante sim para, por exemplo, às vezes um idoso. Né? Por exemplo, eu tenho meu avô para treinar, só que eu não estou treinando ele na academia, eu estou treinando ele na casa dele. Um posicionamento para ele necessariamente pode ser confortável para ele começar a fazer exercício de bíceps, seria sentado aqui, porque vai ser mais fácil para ele. Além do que, a amplitude, vamos mostrar a amplitude. Primeiro de tudo, estou mostrando o posicionamento, que é o cotovelo apoiado o tempo todo no banco,
E todo o meu tríceps apoiado no banco também. Isso é um erro muito comum. Todo o tríceps. Coluna. Reta. Muita gente curva a coluna. Então, o que eu faço? Coloco o quadril lá atrás para que eu me debruce sobre o banco, consiga apoiar o meu cotovelo, não descolhe meu cotovelo em nenhum momento, porque eu não quero fazer movimento no meu ombro, e mantenha a minha coluna preservada. Opa, legal, vamos lá. Coluna preservada, fiz o movimento. Eu vou fazer o movimento até aqui em cima? Poderia. É errado? Não. Só que aqui eu entro, a partir de um ponto que eu sair daqui, ó, e venho para trás, eu entro em um ponto relativo de descanso. Por quê? O que está atuando? Gravidade para baixo. Então, muita gente soca peso e faz o exercício curtinho. O cara vai descer até aqui, mais ou menos, e vai subir até aqui. E aí ele faz esse range de movimento aqui. O que seria muito melhor? Ele colocar uma carga menor, descer até quase o braço se alongar inteiro e voltar até no máximo aqui. Então, olha só. Alonguei. Ó. Eu ainda parei antes. Ó. Por quê? Porque aqui eu já entraria em ponto relativo de descanso. Então, parei antes do movimento, certo? A gravidade está atuando aqui, para baixo. E aqui o meu cotovelo está em 90 graus. Aqui eu estou num posicionamento confortável. Se eu venho mais para cá, aí sim eu estaria em ponto de descanso. Essa é a ideia. Se eu vou mais para trás aqui, eu entro em ponto de descanso. Por isso que eu não vou mais para trás, certo? Um outro posicionamento que pode ser interessante, porque assim, esses bancos aqui, eles são bem desconfortáveis para você se ajustar. Às vezes o banco fica muito para cima, você não consegue apoiar. Eu particularmente não gosto. Então, uma variação que pode ser realizada para que a pessoa consiga manter a coluna, né, contraída e tudo mais, caso a pessoa já tenha uma consciência corporal um pouquinho maior, é você ficar nesse posicionamento aqui para manter a coluna fechada e o braço inteiro estável. O movimento é o mesmo. Aqui eu tenho a rosca Scott na máquina. O que eu mostro já no começo do vídeo? Posicionamento de coluna, que eu também preciso fazer aqui. Ó, opa, fechei as costas. Cotovelo sempre encostado no banco, eu nunca vou desencostar. E agora, com a máquina não tem problema nenhum eu realmente forçar o meu bíceps até o máximo que ele vai, obviamente, sem desencostar o meu cotovelo daqui do banco. Mas não tem problema eu realmente forçar, eu contrair no máximo. Por quê? Porque a polia, a máquina aqui, os cabos da máquina, estão puxando o movimento contra. Então eu não vou ter ponto de descanso. Então, aqui não teria problema nenhum subir mais do que aquele posicionamento de 90 graus de flexão de cotovelo. O alongamento ele vai até quase o cotovelo estender. E eu puxo, percebem? Ó? Eu puxo o máximo que eu consigo aqui. Um outro ponto que vocês viram tanto lá quanto aqui é que a pegada delas é como se fosse uma pegada em triangular, né? Que eu estava fazendo na barra W e aqui na máquina ela já tem essa pegada aqui. Por quê? Porque ela é mais confortável para o punho. Teria problema fazer, por exemplo, aquele lá numa barra reta? Não, não tem problema. Só que fica mais confortável para o punho esse posicionamento. Então, quando eu vou fazer também, eu prefiro muito mais utilizar a barra W do que esse daqui. Não é errado usar a barra reta, mas eu prefiro, por conta do punho, ficar mais confortável, eu prefiro utilizar a pegada maneira W. Essa daqui nem tem como escolher, né? Essa daqui ela já é, o posicionamento dela já é como se fosse uma barra W.
Tem algum outro exercício que vocês têm dúvida, que vocês gostariam de perguntar e tudo mais? Leg press. Tá. Não falei sobre ele. Qual a sua dúvida? Muito no posicionamento do pé, Tá. dependendo, e do joelho. Tá. Fer, você tem dúvida em algum? Eu já estava pensando em fazer essa pergunta para você. É assim, no stiff, eu tô com dificuldade de aumentar a carga, não pelo peso assim de execução do exercício, mas por manter o peso no braço, entendeu? Tá, a força nos punhos. Isso, exatamente. Esse é um ponto bem importante. Primeiro vamos falar do leg, então. Primeiro de tudo, como que é o posicionamento do leg press? O posicionamento do leg press é você encostado o tempo inteiro no banco. Você tem que ficar encostado. Muita gente fica aqui e fica com o cabeção aqui em cima. Não, é encostado. Outro ponto, abdômen para dentro o tempo todo. Muita gente também na hora de descer faz o quê? Estufa a barriga lá. Não, a ideia é você vai soltando o ar e o abdômen vai ficar lá embaixo. O máximo que você conseguir, você vai manter ele contraído. Outro posicionamento que é muito importante, quadril. Quadril sempre apoiado no banco. Lucas, isso daqui ele vai mais para cima e mais para baixo, certo? Vai. Se eu colocasse ele mais para cima, eu ia ficar num movimento muito curto para fazer aqui. Então, eu ia possivelmente colocar muito mais carga? Sim. Só que a minha amplitude ia ficar muito prejudicada. Eu ia conseguir descer muito menos. E qual que é uma amplitude legal para se fazer um leg press? Você vai descer até o seu joelho flexionar 90 graus aproximadamente. Opa. Aqui, ó. Então, joelho flexionado a 90 graus é um posicionamento ok. Obviamente, meu joelho vai estar mais para trás aqui, mas vocês entenderam a ideia. Então, eu preciso descer mais? Não. Por quê? Por que não tem que encostar o joelho lá na barriga? Que muita gente fala, porque tem que fazer uma amplitude maior. Não. Se você desce demais, o seu glúteo descola. Seu glúteo descolando aqui, você está fazendo o quê? Uma retroversão de pelve. Retroversão de pelve, você tira a coluna do posicionamento aqui e deitado, num posicionamento deitado, você consegue acabar com a sua coluna colocando muita carga ou fazendo um movimento errado. Então, o movimento na máquina em si, ele já é mais controlado então não precisa descer exacerbadamente. Porém, esse não é o erro mais comum, as pessoas não descem tanto assim. O erro mais comum é a pessoa socar peso e fazer esse movimento. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Não. A gente tem que pensar sim em flexão e extensão de joelho. Por quê? O que está trabalhando fortemente aqui? Quadríceps, fazendo uma flexão e extensão de joelho. Obviamente, o quadríceps vai trabalhar onde? Na extensão do joelho, ou seja, na hora de empurrar. E o glúteo vai trabalhar fazendo o quê? A extensão de quadril. Ok? Posteriores de coxa atuam também? Sim, atuam também. Principalmente nos momentos finais de extensão do joelho. Quanto mais próximo que você está aqui de extensão de joelho, que você está fazendo o movimento aqui de terminar a extensão do movimento aqui, é onde os posteriores de coxa mais ativam. Porém, somente fazer o leg press, já tem estudos mostrando que somente fazer o leg press para posteriores de coxa também não é interessante. Então, é sim necessário fazer exercícios de posteriores de coxa para que não ocorram problemas no joelho futuramente. Então, fazer somente leg press não é uma ideia legal para trabalhar também posteriores de coxa. Lucas, preciso ficar segurando o tempo inteiro? Isso é uma coisa que eu vejo demais na extensora. Isso é uma coisa que eu vejo demais no leg press. A pessoa senta na cadeira extensora, começa a mexer no celular fazendo movimento de perna, começa a mexer no celular fazendo extensora,
começa a segurar no joelho aqui para fazer o movimento. Isso é certo? Não, não é certo. É totalmente errado. Ah, mas eu tenho que empurrar o joelho, senão eu não consigo com a carga. Abaixa o peso. A ideia não é fazer força com a mão. Ah, mas eu estou apoiando só com a mão porque eu acostumei assim. Desacostuma, tá errado. Tem que segurar. Por que tem que segurar? Porque senão, com uma maior facilidade, seu quadril gira. E seu quadril girando, isso é muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Então, todo o seu posicionamento aqui de tronco tem que estar estável. Coluna aqui estável, cabeça encostada, retração de escápula, abdômen contraído. Aí sim você está apto para fazer a movimentação aqui. Tá, legal. Existem estudos mostrando, por exemplo, com leg, com pés altos. Inclusive eu tenho um vídeo dele também, mas não vou nem passar, mas já vou explicar. Então, ao invés de você colocar os pés aqui, ou às vezes aqui um pouco mais embaixo, ou onde eu estou aqui, eu estou na linha do meu tornozelo aqui mais ou menos, ó, eu vou colocar meu pé mais para cima. O que isso faz com o movimento? Isso faz com que a minha flexão e extensão de joelhos sejam menores. E que o movimento se concentre muito mais em quadril. Teoricamente, por lógica, a gente teria um trabalho muito maior de posteriores e de glúteos. Isso é o que a gente vê realmente na literatura? Não. Já teve estudos já mostrando de eletromiografia que não tem diferença alguma. Então, é uma variação que pode sim ser feita, porém, em ativação muscular, não é interessante pensar, tipo, ah, legal, estou colocando o pezinho mais alto ali, eu vou hipertrofiar mais glúteos. E eu não estou falando de hipertrofia, tá? Estou falando de ativação muscular, são coisas diferentes. Bom, vamos lá. Me posicionei, estufei o peito, contraí o abdômen, costei a cabeça e me deixei no último quadradinho aqui que eu poderia deixar para conseguir fazer um movimento de descida. Se eu coloco acima demais, um movimento muito curto. Se eu desço demais, também fica muito desconfortável para que eu consiga manter o posicionamento do meu quadril. Então, eu tenho que ajustar isso também. Antes de começar. Vamos começar. O que eu falei? Flexão de aproximadamente 90 graus. Ó, e ainda desço um pouquinho mais. Aí eu vou fazer força aonde? Esse é um erro muito comum no leg press. Muito, muito comum. A pessoa descola o calcanhar e ela vai fazer força aonde? Na ponta do pé. Não, você vai fazer força no pé como um todo, principalmente no calcanhar. Essa parte da frente do pé aqui é o que a gente chama, essa parte em verde que eu vou pintar aqui, ó. Essa parte de cima, da frente dele, é o que a gente chama de antepé. Por que muita gente faz força aqui? Porque a hora que você faz força aqui, você está ajudando o movimento com quem? Com a panturrilha. Sim, a panturrilha trabalha também aqui. Você está fazendo uma flexão plantar, você está fazendo um movimento com o tornozelo também, muita gente esquece disso. Você está fazendo um movimento no joelho, está fazendo um movimento no quadril também. Então, você está trabalhando também a panturrilha. A ideia é que você não descole em nenhum momento o pé da plataforma. Tá? Posicionamento dos pés na plataforma. Depois vai ficar a vista de frente e aí vocês vão conseguir ver. Mas até onde eu vou descer? 90 graus de flexão de joelho. Percebe, ó, meu abdômen quer empurrar para frente, eu puxo ele para dentro. Agora, ó, percebam, aonde está o meu quadril, está aqui, ó, mais ou menos. Onde está meu pé? Eu poderia, inclusive, deixar ele um pouquinho mais aberto se ficar um pouco mais confortável, mas nunca leg fechadinho. Não funciona para nada. A maioria das pessoas já tem
o valgo dinâmico. Grande parte das pessoas já tem o valgo dinâmico, que é o quê? O joelho ir para dentro, principalmente na descida do movimento. A pessoa desce, joga o joelho para dentro e aí ela vai fazer força para cima com o joelho para dentro. Isso acaba com o seu joelho. Acaba com o joelho. Quer acabar com o joelho? Joga ele para dentro fazendo muita força com ele. E no leg press, normalmente, o que as pessoas colocam? Muita carga. Então, isso destrói o joelho de uma pessoa fazer isso. Então, posicionamento. Você vai fazer força para fora. Para fora. Para que o glúteo mantenha os joelhos estáveis. Lucas, eu estou jogando o joelho para dentro. Muito provavelmente seu peso está muito grande aqui. Ó. A ideia não é peso, gente. É técnica. Técnica. Fazer o movimento com a amplitude correta, com a descida correta, sem tirar o peso. Depois que a técnica está perfeita, você vai pensar em aumentar peso de movimento, de exercício. Então vamos ver a movimentação aqui. Ó. Em nenhum momento vocês percebem meu joelho indo para dentro. Lucas, poderia, né, podem ver que meu pé está paralelo aqui. Poderia deixar meu pé um pouquinho mais aberto em posição de agachamento? Pode, não tem problema nenhum. Eu estou mostrando com o pé reto, mas não tem problema nenhum deixar mais aberto. Inclusive, é o que eu recomendo para a maioria das pessoas. Para ficar mais confortável. Tá? Porque se a pessoa deixa o pé totalmente reto e não é explicado para ela dela fazer força para fora, ela acaba jogando o joelho para dentro. Então, posicionamento mais confortável pode ser sim com o joelho para fora. Pouca coisa. Porque aí também, se eu faço muito aberto, aqui por exemplo, né? Vamos supor aqui, ó, a pessoa está fazendo um pouquinho aberto, é isso aqui. E a pessoa está fazendo muito aberto, ela está com o pé já mais para fora, ela está com o pé mais para fora, aqui. Esse daqui já é considerado um leg tradicional, ainda, mesmo com o pé um pouquinho para fora. E esse daqui, um leg sumô. Tem alguma variação, pensando em ativação muscular? Se você for ver análise nos artigos, não. Porém, eu gosto de utilizar com algumas pessoas, às vezes com o mini band aqui, acima do joelho, aqui. Para quê? Para que a pessoa também aprenda, só que não através de um exercício livre, mas sim dentro de uma máquina, a forçar o joelho para fora. Porque o tronco inteiro está estável. Deveria estar, pelo menos, de uma maneira muito mais correta. Então, para ela prestar atenção aqui, fica muito mais fácil não deixar o joelho cair. Então, pode ser sim uma ideia. É errado colocar a bola aqui no meio? Tem gente que às vezes coloca aqui a bola aqui no meio. Não é errado. Mas isso é para casos muito específicos de pessoas que precisam fortalecer um grupo muscular aqui, né, do vasto medial aqui, um pouco mais específico, um pouco mais de adutores aqui. O que normalmente não é o caso. Eu já vi professores colocando, por conta de valgo dinâmico, quando na verdade elas deveriam colocar o mini band aqui. Porque quando você quer corrigir um valgo dinâmico, a pessoa já joga o joelho para dentro. E aí quando você coloca a bola aqui, você vai apertar mais ainda o joelho para dentro, o que acaba piorando a situação. Então, eu já vi isso acontecer já. Tá? Esse é o posicionamento do leg press. Você me perguntou sobre aumento de peso no stiff. Vamos pensar em progressão de exercícios, tá? Quando a gente pensa em progressão de exercício, a gente não necessariamente vai pensar em progressão de carga. Por quê? Porque a gente não vai sempre conseguir aumentar o peso dos exercícios. Porque isso não é linear. Eu estou fazendo supino com 5 quilos, daqui 1 ano eu vou estar fazendo com 50. Não é assim. Daqui 2 anos eu vou estar fazendo com 50. Daqui 3 anos... Não é linear dessa maneira, o aumento de força. Então, a gente precisa trabalhar o corpo como um todo. Por que você tem dificuldade aqui? Por conta de força de preensão nos punhos.
Embora você trabalhe muito bem membros superiores, o que já é um entrave para muitas pessoas, não só para mulheres, principalmente para mulheres que não fazem muitos membros superiores, quando não são explicado para elas a importância disso, mas para homens que também não dão importância para isso, o que acontece? A pessoa aguenta, a perna aguenta colocar mais carga aqui. Só que o que acontece? Aqui não está aguentando mais, porque não está forte o suficiente. Precisa aumentar o peso? Não. Você pode progredir de inúmeras maneiras. Vou dar um exemplo. Você está fazendo aqui o movimento do stiff. Uma maneira, e é um posicionamento que você deve se preocupar, às vezes, muito mais em progressão do que pura e simplesmente você aumentar o peso ou não. A contração do músculo. Como assim? Você vai prestar atenção, você não vai precisar aumentar o peso. Você vai pensar na musculatura que você quer trabalhar. O que você quer trabalhar aqui? Glúteo, certo? Glúteo máximo, principalmente, e posteriores de coxa, certo? Fazendo esse movimento para frente, esse movimento para trás. Esse movimento para trás sendo uma flexão de quadril e uma leve flexão de joelho, e movimento para frente, uma extensão de quadril e uma leve extensão de joelho. Ok. O que você pode fazer? Diminuir a velocidade ao longo da descida para que você aumente o tempo sob tensão, certo? Isso já é dificultar o exercício, isso já é progredir o exercício. Isso quer dizer que você vai aumentar a hipertrofia? Não. Porque já tem estudos mostrando que de meio segundo a 8 segundos de contração, juntando ação concêntrica e excêntrica, não tem diferença. Porém, quando você faz mais devagar, o que acontece? Você necessariamente vai prestando mais atenção no movimento. E você pensar no exercício aumenta assim a ativação muscular dele. Então, você prestar mais atenção pensando em jogar o quadril para frente, sem fazer um movimento totalmente descontrolado, indo com ele para trás, empurrando o calcanhar aqui, ó. A força no stiff, ele é no calcanhar. Você vai fazer força aqui no calcanhar, ó. Óbvio que aqui não sai, o antepé não sai do chão, né? A parte da frente não sai do chão, mas você vai fazer força principalmente no calcanhar. Legal. O que acontece? Então, você pode ir mais devagar. Um outro ponto que você pode fazer também para, sem aumentar o peso, dificultar mais o exercício. Normalmente, você fica até reto aqui. Opa! Aqui. Você vai ficar reto. Ao invés de você ficar reta, você vai manter uma leve flexão aqui. A hora que você está quase ficando reta, você desce de novo. Você desce novamente. Isso faz com que o seu movimento não tenha um descanso, esse ponto relativo de descanso. Então, é sim um movimento em que você pode ajustar para que isso dificulte seu exercício sem aumentar o peso. Um outro ponto, um outro tipo de progressão, mas agora pensando em volume, mas aí quem vai fazer isso sou eu. Aumento de volume, pensando em repetições, em sistemas de treino, em séries a mais, por exemplo, em outros exercícios que vão trabalhar mais ou menos a mesma coisa. Mas agora vamos pensar numa dica prática pensando em punho. Você está vendo que eu estou fazendo a pegada pronada. As duas palmas da minha mão estão para trás. Elas estão apontando para trás. Certo? Conforme a gente vai começando a pegar mais peso aqui, uma possibilidade é você fazer a pegada invertida, que é essa daqui, ó. Essa é a pegada invertida. Uma palma da mão para frente, a outra para trás. Por quê? Por que isso aumenta a força de preensão? Porque a barra escorrega menos ao longo das suas mãos. 2, porque quando você vai fazer o pega, a gente tem uma força... Vamos fazer faz um teste aí na sua casa, vocês dois. Faz uma força de preensão assim, com os seus punhos flexionados. Uma força de preensão com o seu punho reto.
e uma força de preensão com o seu punho, com os seus extensores de punho contra eles. Aonde você tem mais força? Aqui, aqui ou aqui? Aqui. Você tem muito mais força. Quando você faz a pegada invertida, o que você vai fazer? Pura e simplesmente segurar invertido? Não, você vai encaixar. Você vai estender o punho aqui, ó, e estender o punho aqui. Você vai estender os dois. E aí você consegue manter... Tudo bem, esse daqui é o terra, tá? Mas só para você ver o posicionamento da mão. Então, ó, eu encaixo a mão. É que tá o peso bem na frente aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas a hora que eu vou fazer a extensão e a contração do meu punho, eu vou estender aqui, prender, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou ter uma força de preensão muito maior do que com o punho aqui ou com o punho reto. Então, por eu estar segurando a barra nessa maneira, eu consigo prender ela melhor. Ela escapa menos da mão e também eu tenho uma força de preensão muito maior. A grande maioria das pessoas que eu vejo fazendo exercício errado, a grande maioria delas são os exercícios mais básicos de todos e são os exercícios principalmente de pernas. Então, por isso que eu gosto de passar bastante eles com vocês. Mas é claro, sempre fiquem à vontade. Se ao longo dessa semana de treinos aí de vocês tiverem alguma dúvida, surgir e tudo mais, vocês me mandam mensagem, que aí eu coloco aqui na aula, porque a ideia é sim trazer correções aqui para vocês, é trazer do porquê das coisas, do porquê que é feito assim. Se eu fizer dessa maneira, vai fazer tal coisa? É interessante fazer assim? Porque quando você lê na internet, você fala, legal, vou fazer com o pezinho mais alto, vou fazer com o pezinho mais baixo, vou fazer com não sei o quê. Você fica sem saber se aquilo lá realmente é verdade, se não é. Então, me perguntem. Se eu realmente não souber, eu vou falar, olha, não sei, mas vou pesquisar e aí eu trago para vocês na próxima aula. Então, fiquem sempre à vontade, tá bom? Essa foi o nosso aulão semanal número 27 e nosso Tira Dúvidas aqui, então tá encerrado. Que bom que vocês saíram sem dúvidas daqui hoje. Bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.